Olá, meus queridos, tudo bem? Beleza pura, né, galera? Isso mesmo. Estamos aqui em mais uma edição só para vocês. Isso, do meu, do seu Jornal Móvel. Exatamente, meu querido, meu concurseiro, minha concurseira, aquele que gosta de estar sempre informado, sabendo o que está acontecendo no mundo, Brasil em geral. Trouxemos então aqui mais uma informação para vocês sobre o nosso Jornal Móvel. Lembra para vocês que nas edições, uma edição anterior a gente havia comentado, falando sobre a questão de Kiev, que estava acontecendo na Ucrânia. E aí colocamos também para a gente estar discutindo sobre a respeito do contexto dos embargos infringentes e justamente o foco daqueles embargos infringentes que foram aceitos. Para a gente tentar fazer uma análise aqui com vocês a respeito do que está acontecendo, o que foi o julgamento. Cabe lembrarmos também que a coisa não acabou completamente. Você tem marcado ali por volta do dia 13 de março uma continuação do contexto dos embargos. O que eu vou trazer para a gente comentar aqui hoje? A gente está aqui para mostrar para vocês o que já aconteceu relacionado ao contexto ali do José Dirceu e mais os outros 7 que foram aprovados seus embargos infringentes. Lembramos aqui que houve a chamada redução das penas, né, pessoal? É isso mesmo. É isso que a gente vai estar discutindo hoje, sobre a redução dessas penas em cima do contexto dos embargos infringentes. Então essa aqui é a temática hoje do Jornal Móvel. Então eu coloco para vocês, para você pensar comigo, o que está referente à nossa ação penal 470, o mensalão, né, embargos infringentes, formação de quadrilha. O que eu tenho para você destacar aí? Essa questão da formação de quadrilha foi a discussão em cima do contexto dos embargos infringentes e essa formação que caiu por terra, que é justamente aí onde os ministros, né, em votação, inclusive o próprio Joaquim Barbosa ficou extremamente irritado, digamos assim, mostrando a sua indignação completa a respeito disso, da aprovação do contexto dos embargos infringentes e a aceitação e, ao mesmo tempo, a derrota, né, entre aspas, ele como primeiro relator, depois passou para o Fux, essa mudança toda, e os condenados por formação de quadrilha absolvidos. Então houve uma mudança justamente em cima disso ali. Então o que a gente tem que estar pensando a respeito disso? Eu coloquei para a gente estar pensando a respeito das penas e das suas alterações. Então acompanha aí. Primeiro deles, a figura de José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha em regime fechado. No novo julgamento por formação de quadrilha que ocorreu, ele foi absolvido, né, para o regime, não foi para o regime semiaberto, o qual ele estava então até então no regime fechado. Olha que eu tenho destacando para vocês, ele foi para 7 anos e 11 meses. Ele tinha a pena anterior de 10 anos e 10 meses, agora, após a absolvição, a pena dele foi para 7 anos e 11 meses. Então isso aí já houve a sua alteração. Então isso já absorvido, podemos dizer aí, pelo contexto do crime de formação de quadrilha. Então ele e os seus companheiros ali, seus comparsas, caiu por terra a sua pena anterior e a absolvição de fato acontecendo. Segundo caso, nós temos a figura do Delúbio Soares aí para vocês observarem comigo, né? Ex-tesoureiro do PT, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha em regime fechado. Novo julgamento para a formação de quadrilha aconteceu, onde ele foi absolvido para o regime semiaberto. Ele sai dos antes 8 anos e 11 meses e ele vai para 6 anos e 8 meses agora. Então, a pena que está valendo aí para Delúbio Soares. E o interessante, cabe lembrarmos que, por bom comportamento, boa parte desses caras não vão nem ficar muito tempo lá. Juridicamente falando, aí, né, vou deixar isso bem para a equipe nossa sempre do direito constitucional, direito penal, que está sempre de olho junto conosco, mas deixamos essa parte para vocês pensarem que o contexto dos embargos infringentes é o que estava aprovado, que estava na lei. Então o Supremo deu seu aval, assinou-se embaixo e automaticamente jogou essa projeção justamente para o seu julgamento, onde os ministros realmente ocorreu essa absolvição. Então, pela parte midiática, essa que nós estamos comentando, eu sei que gera uma grande indignação da população, mas juridicamente eles foram amparados e a lei realmente deixou isso bem claro ali, onde conseguiu, né, absorver esses cidadãos. Então, automaticamente, esses caras realmente vão cumprir suas penas alteradas em algumas situações ali.
Outro cidadão foi a figura do José Genuíno, então ex-deputado do PT e ex-presidente do partido também, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha. Aí caiu por terra a formação de quadrilha com o novo julgamento, onde ele tinha 6 anos e 11 meses, ele foi para 4 anos e 8 meses. Lembra também que ele tem a sua saúde completamente debilitada aí em situação. Então, com sua saúde debilitada, isso movimentou, né, completamente essa mudança, digamos assim. Então, com isso, ele sai da situação da formação de quadrilha e entra apenas ali, como falei para vocês anteriormente, por corrupção ativa nessa situação. José Genuíno lembra que ele está com a sua saúde debilitada. Ele pediu, né, recorrentes a casos anteriores, para que ele pudesse cumprir a prisão domiciliar. Então a situação da prisão domiciliar dele está ainda em suspensão. Ele está em casa, alegando contexto de saúde, aí não, suspende, vai para o presídio, daqui a pouco volta o pedido novamente para ele ir, para continuar em casa. A situação do José Genuíno também agora, com esse novo julgamento e ser absolvido do caso de formação de quadrilha, também dá a ele, possivelmente, esse ano de 2014 todo apenas, e 2015 ou, dependendo dos seus recursos, ele não vai estar cumprindo esses 4 anos. Apesar que o regime semiaberto pode, né, no caso, evoluir para um regime aberto. Mas isso, algumas mudanças, e nos bastidores da mídia nós já vimos colocando que os advogados, inclusive da figura de todos, né, inclusive o Genuíno, José Disseu, Delúbio, assim que o ministro Joaquim Barbosa, atual presidente do Supremo, aposentar, eles vão entrar com pedido, sim, de um novo julgamento. Ou até mesmo todas essas reduções novamente dessas penas. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Primeira vitória, digamos, aí dos mensaleiros, né? Eles conseguiram esse primeiro ponto. Quem mais nós temos ali para colocar? A figura do Marcos Valério. Marcos Valério, aí a acusação um pouco maior, né? Operador do mensalão, condenado por corrupção ativa, formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, está em regime fechado. No novo julgamento para a formação de quadrilha, como houve absolvição, ele saiu da casa de 40 anos e 4 meses e 6 dias, vai para 37 anos, 5 meses e 6 dias. Então você vê que houve realmente para ele uma redução ali não tão considerável, porém ele continua no sistema do regime fechado. Então basicamente 3 anos e alguns meses que ele ganhou de fôlego ali. Essa situação, cabe lembrarmos que ele também já tinha sido detido anteriormente, desde o início, lá atrás, quando o processo iniciou em 2005, então até chegar ao ponto do julgamento, sobre outras acusações. A defesa dele também vai tentar recorrer, com certeza, isso para ele estar próximo à sua casa, seu domicílio em Minas Gerais. Toda uma logística a gente tem nessa situação. E é claro, vai entrar em voga aí também o tempo que ele ficou preso, então tudo isso. Porém, a pena dele é uma pena bem mais pesada. Outro cara que estava junto com ele é a figura do Ramon Hollenbach, onde Ramon Hollenbach, também junto, né, com a figura do Marcos Valério, ex-sócio Marcos Valério, condenado por corrupção ativa, formação de quadrilha e o peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em regime fechado. A situação dele foi, no caso, também na formação de quadrilha absolvida. O que eu destaquei para vocês aí? 29 anos, 7 meses e 20 dias, anteriormente sua pena, agora sua pena indo para 27 anos, 4 meses e 20 dias. Então 2 anos e pouco aí também da sua pena reduzida, 2 anos e 3 meses da sua pena reduzida. Lembramos então que a figura do Ramon Hollenbach é conectado com a figura do Marcos Valério. Eis quando você pega uma pena tão pesada como essa, né? Uma pena dura, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo foi uma pena porque todo operador do sistema, todo aquele grupo, né, que captou esse recurso financeiro e aquilo que foi considerado mensalão pela mídia, mas os autos do processo destacam-se bem também como o contexto de Caixa 2, então isso a gente também não pode negar. Outro cara do operador do sistema, ligado também a esse figura do Marcos Valério, onde você tem o Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, condenado por corrupção ativa, formação de quadrilha, peculagem, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em regime fechado. Nessas condições, nós temos o que aí? O novo, né, julgamento gerado, e aí a formação de quadrilha caiu, né, aí ele foi absolvido por isso,
ele continua no regime fechado, apenas uma redução de sua pena. De 25 anos e 11 meses e 20 dias, a sua pena foi para 23 anos, 8 meses e 20 dias. Então você houve aí uma redução considerável da sua pena, 2 anos, mas você pensa, pô, mas pouco, né? Pouco, digamos assim, né? Mas, se você parar e pensar para quem vai ficar lá 23 anos, já de 25 para 23 já é um considerável para esses caras. E é claro, e depois entra novas etapas do processo, a devolução desse dinheiro todo. E o Cristiano Paes envolvido diretamente como operador do sistema, figura do Marcos Valério aí em questão. Outra situação que nós temos também, destaquei para vocês a figura do José Roberto Salgado. Então, José Roberto Salgado, ex-dirigente do Banco Rural, condenado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta em regime fechado. No novo julgamento, a formação de quadrilha absolvido, ele sai de 16 anos e 8 meses, vai para 14 anos e 5 meses aí em questão. Esse caso também regime fechado. Só para lembrar, todos aqueles que pegaram pena acima de 8 anos vão para o regime fechado. Eis o motivo que os embargos infringentes aconteceram, né? Justamente muito mais por Genuíno, Delúbio e a figura do José Edseu. Esses caras que levaram a situação dos embargos infringentes para ter suas penas reduzidas e não cumprir o regime fechado, e sim semiaberto. E destacamos aí, né, a última da situação que foi agraciada ou, né, colocada em cima da questão dos embargos infringentes, a figura de Cátia Rabelo, dona do Banco Rural, né, uma das diretoras gerais ali do Banco Rural, à frente de tudo, regime fechado, ela sai do 16 anos e 8 meses, caindo para 14 anos e 5 meses pós o julgamento da formação de quadrilha. A figura, então, de Cátia Rabelo aí pra gente, deixa muito claro, né, o contexto desses cidadãos que foram por o contexto dos embargos infringentes ali pra gente. Destacamos, então, eu vou deixar bem claro aqui, eu quero que você fique olhando essa imagem, e para a gente não esquecer mesmo, né, da situação. Esse cara, esse aí, ó, marca ele comigo para você, olha só, a figura do José Edseu. Ó, observa comigo esse cidadão aí, ó. Vamos ficar de olho nele. Quando você pega a figura de José Edseu, nós temos uma situação dele que foi operador do sistema. No contexto, não na mesma figura do Marcos Valério, mas eu chamo a atenção como operador do sistema em cima do processo que aconteceu com ele. Justamente foi o cara que encabeçou tudo isso como a figura do governo. É o chamado núcleo político. Então, ó, a figura de José Edseu, Delúbio e Genuíno. Esses três entraram com o contexto de embargos infringentes. Cabe ressaltarmos que o caso de João Paulo Cunha vai vir depois, tá? Aqui é o que já aconteceu. Esses três cidadãos aí são os cidadãos ligados ao contexto dos embargos infringentes. Então, ó, corta para mim, para você dar uma olhadinha nessa situação ali, quando a gente pensa na figura de Edseu. O que eu coloquei para vocês aí? Observem lá. Então, nós temos o seguinte, ó, eu destaquei o antes e o depois dele. Eu quero que você foque nisso aí, fique bem observando esse cara, para a gente ter o seguinte pensamento, ó. Com essa reviravolta no mensalão, com votos de novos ministros, Zavascki e Barroso, livra núcleo petista do regime fechado. E aí entra Disseu, Delúbio e Genuíno. Por isso que eu apontei para vocês, ó, esses três caras aí que vocês estão observando. Disseu, Delúbio e Genuíno. O STF absolveu, no dia 27 de fevereiro, o ministro da Casa Civil, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e mais 5 réus do crime de formação de quadrilha do mensalão. Na prática, a reviravolta significa a maior derrota do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, desde o início do julgamento. A maioria dos ministros contrariou o entendimento do relator, no caso, ministro Luiz Fux, né, que foi o relator do processo todo, e a maioria deles realmente foram contra a situação, e no placar, 8 foram absolvidos em um placar de 6-5. Então, 6 ministros ali votaram a favor da absolvição da situação do ministro, dos casos ali dos embargos infringentes, envolvendo esses 3 cidadãos. Eu estou focando mais neles para vocês observarem comigo, porque nós vamos pegando José Edseu, o Delúbio e o Genuíno, que foram situações do caso ligadas à situação do núcleo político aí em particular. E aí a gente pensa o seguinte, segundo Joaquim Barbosa, é uma tarde triste para o STF,
porque com argumentos pífios foi reformado, foi revogado por terra, extirpado do mundo jurídico uma decisão plenária, sólida e extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por este plenário em 2012, Joaquim Barbosa. Então você vê que o Joaquim deixou bem claro, né, a situação, né, de indignação por parte dele com tal situação ali. Então isso a gente consegue deixar um pouco claro ali para vocês o que aconteceu de fato com a própria indignação do Joaquim Barbosa, que segundo ele, todo o trabalho que se iniciou lá em 2005 foi posto por terra. E logo depois a sessão acaba, e por isso que você não viu ainda aí a figura, por exemplo, de João Paulo Cunha e alguns outros ligados ao processo do Mensalão, porque esse caso ainda continua a partir do dia 12, 13 de março, a retomada do julgamento, segundo eles. Eu fico ligado também, coloco para vocês ficarem ligados junto comigo, em alguns links que eu coloquei para vocês, e aí tem como você anotar, tirar foto, aí dar um jeito na sua casa também. Eu destaquei o link da Veja Abril, né, notícias, Brasil STF, livra mensaleiros do crime de quadrilha. Um outro link bacana para você ver também a respeito de vídeos, globotv.globo.com/rede, Globo Jornal da Globo, STF, como você já digitando lá, você já vai aparecendo todo esse contexto da formação de quadrilha. E o Globo também, Jornal Globo News, são um link de notícias, tá? Vocês têm aí, e 2 links de vídeo, para vocês estarem acessando também, para estarem batendo papo visualmente, vendo, né, aprofundando um pouco mais nessa temática. Então aqui a gente dá uma geral para vocês terem uma noção do que a gente quer falando sobre o Mensalão. Nós vimos esses apenados ali e aí você tem esse link ali. Então aquela dica, volta lá no vídeo, tá no nosso YouTube, volta lá, dá stop, copia o linkzinho ali, digita o que a gente acabou de mostrar para você aqui, tá certo? Então são mecanismos ali que vocês vão ter para tudo isso, para estar sempre observando. E mais, eu vou estar colocando esses links também lá pelo nosso site. Qual é o nosso site? aulamovel.com.br. Isso mesmo, pessoal. Esses links, eles vão estar disponíveis lá para vocês. Só coloca lá, Jornal Móvel, Mensalão, vai estar lá disponível esses 3 links ali para vocês estarem observando também. É só ficar atento. Informação atualizada para você, concurseiro, concurseira, e para quem quer saber de notícias, é fato, só que com um olhar diferenciado, né? Aqui nós não estamos aqui para meter o dedo na cara e falar tá errado, tá certo. Não, é a notícia, é a informação, né? Porque o objetivo nosso é a sua aprovação em concurso e a sua informação para aquele que quer apenas se informar e saber o que está rolando. Atenção a esses pontos nossos ali, tá certo? Esse foi mais um Jornal Móvel feito só para vocês aí, do Brasil todo, estarem curtindo a gente. É como eu sempre falo, nunca esqueça, né, galera? É informação, é qualidade, é Jornal Móvel. Por isso que eu estou aqui com vocês. Falou, pessoal. Até o nosso próximo Jornal Móvel.